reunião na nossa vida. Tá quase. Como é que é? Hein, Mauro? Se é por quilômetro rodado de reunião, meu Deus do livro. Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar nossa reunião, porque temos uma pauta eu acho que rápida. E essa semana a gente trabalhou bastante com cidade já. Não tem problema. Posso jogar o Câmara Júnior antes? Não tem problema, né? Eu vou chamar a Câmara Júnior antes para falar. Vou antecipar porque eu estou aparecendo desgrave. Eu vou então iniciar a reunião, já que nós temos o quórum, a nossa 44ª reunião ordinária do Concidades. Dizer que nós tivemos essa semana uma semana bem com Cidades aqui, porque na segunda-feira nós tivemos aqui a capacitação aos novos conselheiros e também a discussão que foi feita a pedido dos conselheiros sobre a questão de nós tomarmos algumas medidas quanto aos EIVs, para que eles viessem, que tivesse uma espécie de triagem, para que esses EIVs não caíssem todos no Concidade, até porque estendem debates sobre EIVs de situações que muitas vezes na área técnica você resolve. Essa capacitação ela foi muito produtiva, nós tivemos quórum para ela, porque o quórum é de 12, é o quórum para capacitação. Tivemos o quórum de 19 pessoas, 19 conselheiros, perdão, e mais pessoas, é claro. E nessa reunião nós tivemos pouco quórum, mas ela foi muito produtiva, onde nós apresentamos os EIVs, a proposta para encaminhar ao prefeito de Chapecó dos EIVs, o EIV simplificado, a criação do EIV simplificado. Esse EIV simplificado, ele faz com que, numa linha de corte, em número de tamanho de edifícios, não seja necessário encaminhar para o Concidades, não só de edifícios, como de loteamentos, desmembramentos, de loteamentos, perdão. Então, saiu desta reunião do Concidades de segunda-feira, extraordinária, saiu uma resolução, que já foi assinada por mim, com o aval de todos os presentes, encaminhando ao prefeito que, com a reforma do plano diretor agora, que se houver, quando houver, que nós encaminhemos a questão da criação do EIV simplificado. Então, isso foi aprovado pelos presidentes, foi muito produtivo. No outro dia à noite, nós tivemos audiência pública já para tratar daquela questão do condomínio Vila Bela, onde foi aprovado a solução, a proposta pelo Concidades. Foi realizada audiência pública nas dependências da UNOESC, porque tem que ficar no raio da região, né? E fechou na região. Conseguimos a UNOESC fazer a reunião lá. A audiência pública teve uma excelente participação de número de pessoas. E ao final restou aprovado aquela minuta que foi escrita aqui no Concidades, aprovada no Concidades no plenário, foi ratificada na audiência pública. Agora, após finalizados os procedimentos da Secretaria-Geral, nós vamos remeter ao gabinete do prefeito. E foi muito produtivo. Eu gostaria, antes de iniciar a apresentação, passar a palavra para a Luciana Stobe, nossa secretária de Mobilidade, que nós estamos naquele intuito de encurtar o tempo para poder fazer o caminho da aprovação de projetos. E nós já iniciamos isso, encaminhando projetos antes de virem para o Concidade, para a CDMOB, para que não tenha que posteriormente ir para a CDMOB. Mas a Luciane, quero que, por favor, venha aqui conosco,
ela já colocando funcionar esse procedimento, ela detectou algumas situações e eu pedi para que ela colocasse para o plenário, apresentasse, para que nós, a partir delas, comece sempre a contínua busca da melhoria do tempo dos processos. Boa tarde a todos. É muito sucinto, até porque a gente está ainda riscando essa possibilidade, só queremos dar conhecimento até que isso fique documentado e aí possa agilizar procedimentos. O que nós identificamos? Muitos projetos que estão chegando lá no trânsito para análise e por que estão indo. O Código de Trânsito torna obrigatório que todo polo gerador de tráfego tenha anuência da autoridade de trânsito, vinculado obrigatoriamente às vagas de estacionamento, os acessos, os recuos, áreas de acomodação. Então, isso precisa ser analisado lá. Nós tivemos um caso, inclusive, essa semana, que passou, são projetos mais antigos, mas quando chegou ao Ministério Público, voltou novamente porque não tinha anuência. Então, é um retrabalho, né, e a gente está tentando encurtar esse caminho. Então, como é que vai ser o procedimento que a gente está alinhando? E até o Américo disse, Américo, não está ainda entabulado. Ele disse, mas torna isso público ao Concidades, que é para que eles também tenham noção. E aqui nós temos muitas pessoas que trabalham na área, né, com os empreendimentos, que já possam estar, então, preparados para essa mudança. Nós vamos estar definindo claramente o que é polo gerador de tráfego para fins de aprovação da autoridade de trânsito, porque hoje a nossa legislação define polo gerador para os EIVs, e isso está sendo tomado emprestado. Então, com base na legislação nacional, hoje o DENATRAN regulamenta a questão de estudos técnicos de polos geradores de tráfego. Nós vamos fazer isso no município, vamos sugerir, né, à Secretaria SEDUR que faça aí esse encaminhamento via legislação, e aí vai ficar claro quando é que precisa a anuência da autoridade de trânsito, e naqueles casos o projeto vai, em outros casos, tramita só na SEDUR. Estes casos, já na consulta prévia, o empreendedor saberá que o seu empreendimento precisa de um relatório de intervenção de trânsito. Nós vamos fazer um modelo padrão desse relatório, no qual vai constar quais são os requisitos mínimos que ele precisa atender. E que ele precisa nos apresentar uma prancha com um entorno específico, com todos esses requisitos que eu comentei há pouco. Por que isso vai como um relatório prévio e já vai lá na consulta prévia? Porque nem todo polo gerador vai ter EIV que vai passar pelo Concidades. Nós podemos ter polos geradores que não tramitem aqui pelo Concidades, tramitem apenas na SEDUR e depois na CEDEMOB. Mas, invariavelmente, quase todos os EIVs serão polos geradores, então vai passar pelo Concidades e vai voltar lá. Então, nesse caso, vindo o relatório de intervenção, nós faremos a análise antes de vir para o Concidades. E quando vir para cá, para a análise dos conselheiros, o trânsito já vai ter sugerido as intervenções. Nós temos recebido alguns projetos lá que faltam detalhes que são mínimos, como caixa viária, vagas especiais, que é obrigação legal, que não está vindo. Então, dá um retrabalho, isso está atrasando a pauta, porque a gente senta, abre o projeto, chama o engenheiro, conversa, mostra o projeto, pede para substituir a planta, e nisso vai 15 dias, um mês, e os projetos vão atrasando demais. A gente quer cortar essa etapa e já vir com esses requisitos mínimos preenchidos. Depois que tiver essa pré-análise lá, nesse relatório de intervenção, ele vem para o Concidades. Por que a gente não aprova lá quando tem EIV já de plano? Porque o Concidades tem autonomia para fazer alterações. Então, pode acontecer que os conselheiros aqui surgiram outras alterações de trânsito, de intervenções, que depois esse projeto passa aqui, aí volta lá só para a anuência. Aí a gente só confere, ok, a prancha está de acordo, aprova o geométrico, se for o caso, arquitetônico lá na SEDUR, vem para a CEDEMOB, atendidos os requisitos só para anuência. Tá? Então, nós devemos começar com esse processo. Em alguns, nós já estamos chamando os empreendedores antes de vir para o Concidades e pedindo para conversar antes, para evitar esse, porque está ficando uma situação constrangedora. Aprova aqui, não segura, devolve para o trânsito. Aí nós pegamos lá que autonomia a gente tem para mexer naquilo que o Concidades disse. E, às vezes, o Concidades disse uma coisa que nós precisamos mudar porque a legislação diz diferente. Então, a gente já quer deixar isso mais afinado, justamente para que os conselheiros tenham mais segurança na hora de votar também, em relação ao atendimento da legislação vigente. Tá? É isso, a gente também está à disposição para sugestões nesse período, já que a gente realmente está elaborando esses documentos e essas alterações necessárias. Muito obrigada. Obrigado, Luciane.
Então, essa fala da Luciane é para nós deixarmos bem transparente a nossa intenção de irmos cada dia melhorando o tempo dos processos, que isso tem nos incomodado também, né? E esse incômodo a gente vai tentar ir diminuindo com procedimento, com processo. Bom, dando continuidade, agradecendo aí a contribuição da Luciane no esclarecimento, nós vamos agora, o município está executando a homologação de novos membros para as câmaras técnicas e para os conselhos do Poder Público Municipal, e são... Vamos lá. Então, para a Câmara Técnica, Andressa Xavier, engenheira ambiental, de meio ambiente. E engenheira ambiental e sanitária pela Universidade Federal Fronteira Sul, né? E nós temos duas conselheiras que estarão sendo indicadas na condição de suplentes, a Sayonara Barimacher e a Débora Renata Hugvzoni, da Secretaria de Saúde. Estão aí? Bem-vinda, meninas. Nós estamos integrando a Secretaria de Saúde, já temos a educação integrada, e nós não tínhamos a saúde. Agora temos a saúde por quê? Quando nós tivemos as reuniões para definirmos medidas mitigatórias ou medidas compensatórias, nada melhor do que servidoras da saúde receberem a pauta com antecedência para verem efetivamente naquela região o que pode contribuir efetivamente com a saúde pública da região e com a educação da região. Então, a vinda de vocês é muito importante para nós. Muito importante mesmo. É a intenção do Concidades de trabalhar integrado realmente, não apenas num nome na relação dos conselheiros. Tá? Muito obrigado e bem-vindas aí ao processo. A partir da reunião posterior, da próxima, vocês já vão estar sentadas no outro lado, que são dos votantes, e vão ter poder a voto, no caso dos titulares de vocês não estarem presentes. E assim que nós pudermos, vamos reformular, vocês forem pegando o jeito, para vocês serem as titulares. E assim nós vamos tocando e fortalecendo o nosso conselho. Muito obrigado. Seguindo a pauta, eu vou antecipar um pouco, eu vou fazer uma inversãozinha de pauta e vou colocar a questão do Júnior Kart Clube primeiro, Julie. Perdão, eu me esqueci de colocar em votação as atas anteriores, gente. Me perdoem, se alguém discorda. As duas atas anteriores, está considerando que é a ata da reunião passada e a ata de segunda-feira da reunião extraordinária que nós tivemos aqui, que tivemos 17 conselheiros. Então, coloca em discussão, em não havendo, considera aprovadas as atas anteriores. Então, desde já, então, convido, né, ao Júnior Kart Clube para que faça a sua apresentação. Só para lembrar os conselheiros, vamos dizer, o que o Júnior Kart Clube está fazendo de novo aqui, né? Nós tivemos a proposta do projeto especial, que a Prefeitura de Chapecó fez a proposta para o Concidades, que era, sim, para receber a estrutura do Júnior Kart Clube, ter possibilidade de usar aquela estrutura de maneira mais adequada naquela área, na região do Goiôém, que é uma região com potencial turístico. Os conselheiros aprovaram, nós fizemos a minuta da lei, nós encaminhamos para a Câmara de Vereadores, encaminhamos ao prefeito municipal, que encaminhou à Câmara de Vereadores, que aprovou o projeto de lei, que foi sancionado pelo prefeito, e após sancionado pelo prefeito, nós temos o EIV da obra, da proposta da obra, o Estudo de Impacto de Vizinhança, que tramitou paralelamente e agora volta, então, o Júnior Kart Clube, após ter apresentado o EIV, passado pelas câmaras técnicas, volta a apresentar aqui para o nosso conselho, para ver o que deliberamos sobre o assunto. Então, eu vou passar primeiro para as câmaras técnicas? Não, primeiro eu passo, então, para a Câmara Júnior. Bel, aí, por favor. Está com o microfone aí? Não? Tem. Então, Bel, por favor.
Boa tarde, eu sou a Maria Isabel, responsável técnica do EIV do Junior Kart Club. Então, a obra em questão é uma pista de kart, né, um kartódromo. Ele foi criado sobre a lei como projeto especial 657 de 2009. Ele fica localizado na linha Serrinha, numa área de aproximadamente 200 mil metros quadrados. A ocupação do empreendimento é esporádica. Os campeonatos que irão ocorrer no local acontecerão aproximadamente 2 vezes por ano. A capacidade máxima do empreendimento é 800 pessoas. Hoje, será, né, agora, quando eles começarem a executar a obra, será executado apenas a pista. Todas as outras estruturas necessárias, né, para o funcionamento do empreendimento, como arquibancadas, banheiros, serão locadas imóveis. Depois as meninas vão explicar sobre os recursos, né, a obtenção de recursos para a execução do empreendimento. Então, a localização ela fica aqui na linha Serrinha, né, município de Chapecó, Marechal Bormann. E então fica aqui, né? Aqui está a SC 482 e a estrada municipal. Então, aqui a consulta prévia. O zoneamento, então, foi uma área de urbanização específica que foi criado, né, para essa área. E a consulta prévia, então, permitindo a construção do empreendimento. Os acessos, então. O acesso se dá pela SC 482, entrando aqui na estrada municipal, que é uma estrada municipal principal, que ela deveria... Né, o projeto dela é 25 metros de largura, e em loco foi levantado que ela varia de 10 a 12 metros de largura. Aqui a contagem de veículos dos acessos. Foi escolhido 2 pontos, um na SC e outro na estrada municipal. Os 2 pontos que foram levantados, foi levantado com nível de serviço A. Então, não há obstrução da via hoje, em nenhum momento do dia. A via é livre em todos os momentos. Eu vou passar para as meninas agora explicarem para vocês um pouquinho melhor do empreendimento. Só esse, tá bom? A luz aqui no meio, tá? Então, boa tarde a todos. Eu sou Juliana, eu estou como diretora de projetos do CART esse ano. Vou explicar rapidinho, então, um pouco sobre a nossa planta de locação. Como a Bel falou, nesse momento o nosso projeto compreende somente a pista, então não haverão edificações, né? Todas as estruturas serão móveis, tanto banheiros químicos, arquibancadas flexíveis, vestiários, enfim, tudo que for necessário é móvel. Há gazebos também para a área técnica, então, contornando todo o nosso terreno, tem a área de preservação permanente, depois a área de compensação. Pois é. Então, a área de preservação permanente aqui também. A área de compensação. Aqui, na parte dos fundos, é uma área prevista para edificações futuras, né? 2 acessos, um pela estrada municipal, o outro aqui pela lateral, em Cascalho. Uma área para estacionamento em paver, já contando com acessibilidade. Foram previstas 400 vagas agora, considerando um público inicial de 800 pessoas. Futuramente, se tiver mais público, com certeza tem todo o espaço sobrando, né? Então, tem bastante área para estacionamento futuramente. Aqui a arquibancada. A nossa pista, considerando também os recuos da estrada municipal e o cemitério. E uma área aqui que depois a Bel vai falar sobre... a gente fez uma cobertura vegetal aí para isolamento. Quer falar, Ju? Boa tarde a todos. Então, eu sou a Jussandra, atual presidente do Junior Kart Club.
Estamos aqui, então, para complementar um pouco as informações e para fazer um resgate aqui do que aconteceu esse ano. Lá em 17 de janeiro, a gente fez uma aproximação aqui com a Prefeitura, né? E a Prefeitura declarou interesse público do município, né? Depois disso, a gente já fez a aprovação, lá em março, metade de março, a gente fez a parte do corte e supressão na área, na nossa área de terra. A gente já tinha as licenças ambientais aprovadas desde outubro do ano passado. E final de março, a gente esteve aqui, como o Américo citou, na plenária do Concidade para aprovação do projeto de lei. Posteriormente, então, ele foi para a Câmara de Vereadores, em final dia 26/6 agora. E a gente, então, tem a nossa lei, a lei número 657, de 28 de junho, que prevê, então, declara interesse público e prevê a implantação do cartódromo como projeto especial. Então, assim, a gente elaborou um cronograma aqui, até que passou agora recentemente pelas câmaras técnicas, e a gente está trabalhando na captação de recursos. Tá? E por isso que a gente precisa da aprovação desse nosso EIV dentro de todas as características que a Bel já mencionou aqui, né? A gente vem trabalhando nesse projeto há bastante tempo. A gente lutou muito aí na questão ambiental. Felizmente, está quase finalizada toda a parte ambiental. A gente já tem marcado para o dia 17 de agosto. Até assim, já deixo o convite aqui para todos vocês que quiserem se fazer presentes. Dia 17 de agosto será uma grande ação na nossa área de terra, que é a ação de compensação, onde a gente vai fazer o plantio das 2.500 árvores na área de terra onde a Juliana colocou, que é todo o contorno ali da área, a gente vai fazer esse plantio. Então, assim, a partir do momento que a gente conseguir recurso, a concretização da pista, execução da pista, ela não é uma coisa demorada, porque a gente está tratando, esse EIV está tratando do objeto pista, construção da pista. Posteriormente, a gente vai vir com a construção de outros elementos, da parte do box, do paddock, de outros elementos que fazem parte da infraestrutura. Tá? Mas, inicialmente, é a pista que a gente gostaria de aprovar. Estamos trabalhando na captação de recursos para a pista. Estamos propondo, então, que vocês visualizem que toda a área de estacionamentos, existe uma área muito grande, a gente está propondo 400 vagas, mas assim tem espaço para muito mais. A gente espera de verdade que o nosso CART saia do papel o mais rápido possível, aprove no dia de hoje, que a gente conquiste os recursos necessários que a gente está buscando para conseguir viabilizar esse projeto. A gente espera, sim, que num próximo momento a gente venha aqui dizer que a gente precisa de espaço para 5.000 pessoas, para 10.000 pessoas e não para 800 pessoas. A gente deseja isso de coração. Então, pedimos o apoio de vocês nessa plenária de hoje. Grata. Então, a área de influência, aqui a gente delimitou uma área de um raio de 1 quilômetro, né, ao redor do empreendimento. O uso e ocupação do solo no entorno. Ele é basicamente rural. Aqui ao norte foi localizado o Guará, né, do Clube CRC, e áreas verdes e lavouras, pastagens. Se resume a isso, e algumas poucas residências, né, que é esse demarcado em azul aqui. Então, as principais medidas mitigadoras e compensatórias para o empreendimento. Em dias de evento, o empreendedor deverá prever sinalização móvel. Ali, como a estrada municipal ela não tem pavimentação, né, a gente não tem como fazer pintura, né, sinalização horizontal, nem nada. Então, a gente está propondo que seja feito sinalização móvel com placas móveis, cones e faixas, né, em toda a estrada municipal, desde a BR. Eles deverão realizar também um monitoramento semestral de ruídos, né, conforme a NBR prevê, para que não cause né, muito incômodo aos vizinhos. Apesar de serem poucos, né, mas eles estão lá. A implantação de cortina verde ao redor de toda a pista, ali, como a Juliana mostrou, né, para amortizar os sons, principalmente na faixa ali do cemitério, né, porque bem grudadinho ali na área tem o cemitério, né, que fica bem aqui, né, ele é grudado na área. Então, para evitar, né, ao máximo
os transtornos, vai ser feito esse cinturão verde. Com a plantação das árvores com espaçamento máximo de 2 em 2 metros, né, para que a vegetação fique bem densa. O empreendedor também deverá executar um novo cercamento do cemitério e a pavimentação, o portão, né, e a pavimentação interna ali com talvez isso daí vai ser feito um projeto, né, para execução. Mas hoje o cemitério está bem abandonado, então eles vão realizar todo o cercamento e a pavimentação interna ali para que o pessoal consiga circular melhor. Também deverá ser recolhido o óleo, né, que vai ser produzido lá pelos cartes, e essa coleta deverá ser feita por empresa especializada e dada a correta destinação, para que não seja simplesmente não fique simplesmente infiltrando no solo. E as vagas de estacionamento suficientes também para todos os usuários do empreendimento, né? Como foi falado, já foi prevista 400 vagas, porque hoje o público máximo esperado são 800 pessoas. Então, uma vaga para cada 2 pessoas. Então, aqui a conclusão, né? Como a Jussandra já falou, eles dependem da aprovação dos projetos e do EIV para arrecadar fundos para executar o empreendimento. E eles têm como objetivo maior promover o turismo, né? Então, esse empreendimento não é para gerar lucros, né? Como seria qualquer outro empreendimento. Eles querem promover mesmo o turismo e o esporte no município. Então, levantado todos os impactos causados pelo empreendimento, o EIV mostrou que o empreendimento é viável à implantação. Passar para a Câmara Técnica, então, fazer a leitura do seu parecer. As câmaras, né, que A gleba onde se pretende executar o empreendimento encontra-se em uma área de urbanização específica, AUE, com índices construtivos e urbanísticos específicos, descritos na Lei Complementar Municipal número 657, de 28/6/2019. O cartódromo se caracteriza por uma atividade de interesse particular, geradora de tráfego e fará divisa com o cemitério consolidado da comunidade. Seu acesso se dá a partir da SCT 480 e por estrada municipal não pavimentada. O entorno é caracterizado predominantemente por atividade rural. Conclusão. As câmaras técnicas de meio ambiente, saneamento ambiental, mobilidade urbana, trânsito, transporte e acessibilidade e de planejamento e gestão do solo urbano deferem o EIV, porém solicitam as seguintes alterações ou complementações. Apresentar a viabilidade da CELESC para fornecimento de energia elétrica, visto que a certidão de viabilidade da Casan já consta no EIV. Apresentar o projeto técnico de cinturão verde adensado com vegetação escalonada de várias alturas, a fim de suprir a função de barramento acústico visual, especialmente nos limites com o cemitério, como condicionante para aprovação do projeto arquitetônico a ser aprovado na SEDEMA. Apresentar consulta ao órgão de trânsito competente de infra referente ao acesso existente na SCT 480 como condicionante para a emissão do alvará de funcionamento. Os projetos de acessibilidade interna deverão ser aprovados no setor responsável e a sinalização específica para dias de eventos deverão ser analisados pela CDMOB, assim como a interferência na estrada municipal. E apresentar planta de locação aumentando o número de vagas de estacionamento compatíveis com o público estimado, como condicionante para a aprovação do projeto arquitetônico. Essa letra E aqui, vocês já aumentaram em 200 vagas, né? Era 200, aumentaram para 400. O presente deferimento se restringe ao EIV apresentado no EIV como primeira etapa, considerando a execução da pista e capacidade de público de 800 pessoas. E, em caso de ampliações que resultem em aumento de público, deverá ser realizado e aprovado um novo EIV. Então, se for projeto para torre de controle, box, essas coisas, não precisa fazer um outro EIV, só se for gerar mais público. Então, é o parecer com o deferimento. Bom, então nós temos a leitura do parecer, opinando pelo deferimento da Câmara Técnica. Eu gostaria ainda de perguntar se, quanto ao parecer da Câmara Técnica, a Junior Car Club quer fazer uma manifestação. Tranquilo?
Então, estamos, depois de feita a apresentação pelo Júnior Kart Club, feita a apresentação, feita a leitura do relatório da Câmara Técnica, eu coloco em discussão para os conselheiros. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem concorda com o projeto tal qual foi apresentado pelo Júnior Kart Club, que levante a mão, por favor. Ok. Quem é contrário se manifeste levantando a mão. Quem quer se abster, por favor, se manifeste. Então foi aprovado por unanimidade. Parabéns aí. E vamos seguindo seguindo a linha, né? Vamos para... Não vou falar. Deixa assim. Vamos tocar então agora. Nós temos ainda a processo de Johnny Favaretto Ramos. Desgrave de AEIA. Temos alguém inscrito? A Julia vai apresentar. Boa tarde a todos. Então, esse pedido de desgrave de AEIA é naquela mesma área que a gente já veio discutindo na reunião passada, ali perto do Colégio Logosófico, ali na Nereu Ramos, né, ao lado do condomínio Vila Bela. Aqui em vermelho. Tá? Então, baseado no artigo 63 do Plano Diretor, referente ao desgrave de AEIA, onde a gente faz a conferência nas imagens de 2002 e de 2011 do município para proceder com a análise. Aqui está a sobreposição com o zoneamento. Então, a área de terras, ela tem uma AEIA, uma área verde aqui gravada de cerca de 12.674,55 metros quadrados. Primeiramente, ele entrou com a solicitação para desgravar 2.158,67 metros quadrados, que seria esse contorno em amarelo. Tá? Foi para a Câmara Técnica de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental, foi indeferido, e, no segundo momento, foi pedido, então, uma reconsideração e o desgrave de uma porção, então, de 931,34 metros quadrados. Tá? Então, a gente fez a conferência nas imagens, essa é de 2011, e a sobreposição na de 2002, e chegamos a esse polígono, então, de desgrave parcial, compreendendo 610 metros quadrados de desgrave. Tá? Então, a ideia seria arrumar o polígono aqui de AEIA, respeitando esse verde mais escuro aqui, mais forte. E aqui está a sobreposição, então, do que ele havia solicitado e do que a Câmara Técnica deferiu. Tem o parecer da Tati. Eu vou ler direto a parte específica, né? De acordo com as imagens aerofotogramétricas fornecidas pelo setor de geoprocessamento do município, em anexo, observou-se que em uma faixa do imóvel, com área de 610 metros quadrados, gravada como AEIA, não havia cobertura vegetal, apenas exemplares isolados, em setembro de 2002 e janeiro de 2011. Pelo exposto, com base no artigo 63 do Plano Diretor, a Câmara Técnica de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental conclui pelo deferimento parcial do pedido, sendo o desgrave de AEIA autorizado em uma área de 610 metros quadrados, conforme demarcado na imagem em anexo. Coloco, então, depois de feita a apresentação e lido o parecer da Câmara Técnica, em discussão. Não havendo em votação, quem concorda, por favor, se manifeste levantando o braço. Aprovado por unanimidade. Dando sequência, nós vamos lá para o processo número 11277, da Chapa Empreendimentos, que é a apresentação de um EIV de um prédio comercial. Eliano, representando aí a Chapa. Ele é o falador agora, né? Boa tarde a todos. O André Telec, então, representa aí os empreendedores. Cumprimento inicialmente o secretário Américo Nascimento, sua assessoria,
colegas conselheiros, demais cidadãos aí presentes. Nós então estamos submetendo ao Concidade uma proposta de EIV, de um empreendimento que a gente está querendo realizar. É um empreendimento focado no sentido da inovação estar integrada com a área da natureza, que é uma área na esquina da Aquiles Tomazelli com a Nereu Ramos, bem arborizada, mas que, atendendo à legislação ambiental e todos os demais requisitos, conseguimos implementar este projeto, que a imagem vocês podem ver, e com isso a gente quer manter Chapecó na vanguarda de diversos empreendimentos. Esse é um empreendimento voltado com conservação de energia, integração com a natureza, automação, no sentido de permitir ao empresariado um ambiente de ter um local de um escritório de alto gabarito, dos níveis, vamos dizer assim, das maiores metrópoles do Brasil. E então, com isso, o Eliano e sua equipe fizeram um estudo e apresentaram as condições necessárias à mitigação do EIV, e a gente vai apresentar na sequência e pedir para que os conselheiros considerem e nos dê um voto aí de confiança no sentido de que esse empreendimento aí pode ser um marco para Chapecó. Muito obrigado. Boa tarde a todos, cumprimentar a mesa e aos conselheiros, mais uma vez perante a Concidade apresentando um EIV, enquanto responsável técnico. Meu nome é Eliano Carneleto. Primeiramente, agradecer a equipe, que diferentemente de alguns que a gente já participou, a equipe foi um pouco mais ampliada. A gente teve um pouco mais de discussão sobre os diversos assuntos, juntamente com o proprietário. Então, agradecer a Andressa, ao Eliércio, ao César, a Thaís, a Josiane, o Rogério, a Biosfera, aqui representada pelo Frank, e lembrar que todo o estudo ele foi pautado em cima do projeto arquitetônico da empresa da Arquitetura Bragalha, que o Leonardo aqui nos representando também vai participar depois um pouco da explicação aqui, complementando o EIV. O meu foco é bem na parte técnica, então eu vou focar no que o EIV trouxe na parte das medidas mitigatórias e depois o Leonardo um pouco na questão do projeto. Então, os objetivos que levaram ao EIV, primeiramente atendendo o parecer da consulta do protocolo 328 de 2019, onde a edificação, devido às suas atribuições, necessitava o EIV, e também considerando a Lei Complementar 541 de 2014 para uma edificação comercial denominada Shop Tower, com 22.487,15 metros quadrados de área edificada, distribuída em 21 pavimentos, contendo 128 salas comerciais. A sua localização, matrícula 134.690, lote 14 da quadra 80, uma área de terreno de 2.100 metros quadrados, esquinas com a Aquiles Tomazelli com a Avenida Nereu Ramos, bem próxima aqui da prefeitura, do bairro Centro, Chapecó. Então, aqui, só localizando aqui na imagem mais próxima, o Colégio Bom Pastor, Avenida Nereu Ramos, a localização do empreendimento aqui em amarelo, Avenida Getúlio Vargas, aqui um pouco mais ampliada, a questão da igreja, o colégio, o empreendimento, e aqui em cima o croquis da prefeitura, destacando bem as duas ruas principais que compõem, ela está localizada numa esquina, duas ruas de 25 metros, de caixa de 25, Avenida Nereu Ramos, e a Aquiles Tomazelli, e aqui representado a rotatória, que foi uma das mitigações solicitadas, que a gente vai colocar no decorrer aqui do EIV. O zoneamento, então, só para destacar o seu zoneamento, aqui representado por parte do plano diretor, a área central urbana, já caracterizada por um melhor atendimento pela infraestrutura, então as duas ruas de 25, alta densidade, concentração da atividade econômica, e justamente para promover o equilíbrio entre a promoção da atividade econômica e residencial. Então, a gente se encaixa no perfil daquele zoneamento, no perfil do local. Aqui destacar, então, um pouco da edificação, o que levou nós a trabalharmos no EIV.
Então, a edificação em 21 pavimentos, 4 subsolos, área do terreno de 2.100 metros quadrados, área computável 17.896,65 metros quadrados, área não computável 4.590,50 metros quadrados e uma área total construída de 22.487,15 metros quadrados. Aqui destacar, né, que dentro do plano diretor, da questão, por exemplo, da base, né, o que o plano diretor nos colocava, que poderia ser utilizado 90% e foram utilizados 63,47%. A parte da torre, 60%, utilizado 56,23%. A parte aqui de aproveitamento, né, 8,52%, e destacar a área permeável, que era 5%, para 34,5%. Então, levando aquela consideração da sustentabilidade, né, e toda a parte da edificação diferenciada, nós temos aqui um ponto de praticamente 30% da área permeável. 129 salas comerciais, 164 vagas de estacionamento, sendo 139 vagas privativas, 25 vagas rotativas. Funcionamento em 3 períodos, edificação comercial. E a gente trabalhou com o número de usuários para quê? Para gerar a parte de água, resíduos, né? Em média, fixo 774, clientes 774 e flutuantes 200, né? Para conseguir gerar todos os cálculos. Aqui só para destacar a volumetria, né? Em torno de 82 metros, está dentro das alturas padrões, né? 21 pavimentos, os 4 subsolos, aqui a base térrea, né, na Aquiles Tomazelli, aqui a base térrea e seu corte aqui, juntamente com a Aquiles Tomazelli. Nereu Ramos, desculpa. O empreendimento, então, ele irá acompanhar a verticalização do entorno, não prejudicando a iluminação e a ventilação, né? Pelo segundo ponto aqui, havendo espaços abertos compostos pela área verde. Como medida mitigatória, foi solicitado a utilização de vidros de baixa refletividade, que vai dar de encontro com o que o edifício está procurando, que é a parte de certificação de energia Procel Edifica Classe A. Né? Então, observando a edificação aqui, ela possui uma abertura pelos terraços e a parte da sua parte de fundos aqui também é aberta pela área verde, que vai ser, a gente consegue identificar melhor na próxima lâmina. Voltado para a sustentabilidade, integrando a área verde, essa área de 34%, né, ao projeto urbanístico. Foram catalogadas 111 árvores, tá? Apenas 25 serão suprimidas. Replantio de 40 árvores de pequeno porte nos espaços internos e externos. Aproximadamente 440 metros quadrados de terraço verde e praça aberta. Captação e armazenamento de água da chuva, cisternas internas, incentiva a moldagens alternativas de mobilidade e compartilhamento, transporte coletivo e focando na bicicleta. Então, logo na entrada do empreendimento, ali na parte do térreo, terão a parte de acomodações de bicicletas de compartilhamento. Aqui identificado as áreas verdes, onde se encontra os 34%, né? Aqui, e aqui identificado nesses pontos 1 aqui, a parte do terraço verde daqueles 440 metros quadrados. O empreendimento com mitigação da parte de resíduos sólidos, né? A elaboração do programa de gerenciamento de resíduos sólidos, que também busca a certificação lá na frente, a triagem, armazenamento e destino dos seus resíduos, reserva de espaço em projeto no subsolo 1. Então, aqui nós temos um recorte do subsolo 1, a entrada das garagens, onde será reservado aqui um espaço para essa parte de recebimento, separação, triagem, armazenamento e depois destino desses resíduos recicláveis. E foi solicitado e atendido pelo proprietário a doação de um contêiner para lixo orgânico nos padrões já estabelecidos. Então, ali nós temos o Colégio Bom Pastor, né, e haja vista que pode ser gerado uma grande quantidade de resíduos também da parte orgânica, vai ser locado ao lado do já existente um novo container. A parte de vagas de veículos internos, ele vai possuir sistema de controle eletrônico de sinalização luminosa de estacionamento, esses que a gente consegue observar em shopping, né, com o número de vagas disponíveis, né, antes de adentrar a edificação. 25 vagas rotativas, 17 convencionais, 2 PCD, 4 idosos, 1 veículo de emergência e 1 carga-descarga.
A acomodação de 3 veículos em espera, tanto para a entrada quanto para a saída, identificados aqui, ó, né? 1, 2, 3, né? Tanto para entrar quanto para sair, acomoda 3 veículos. Bike Shower Park, local para manutenção de bicicleta, vestiário e banheiros, justamente para fazer esse incentivo, né, que os usuários, né, que os colaboradores venham de bicicleta, tenham lugar para fazer sua manutenção, deixar aqui no bicicletário, aqui embaixo, né, no subsolo 1, a sua bicicleta, mas que tenha lugar para manutenção, poder tomar um banho. Incentivo de transporte público coletivo com a implantação de 2 abrigos. Isso também foi mais uma solicitação que foi atendida pelo empreendedor. Nós estamos localizados, então, em vias de 25 metros, onde foram feitas a contagem de veículos, toda a parte de estudo. Foi classificado como nível C, que é um nível estável, né, de média concentração e densidade de veículos. Como mitigação a esses pontos foram solicitadas pinturas de faixas de estacionamento, pintura de faixa de pedestre, execução de rotatória, né, execução da rotatória e implantação de 2 abrigos de transporte coletivo no modelo padrão do município. Eu vou ampliar um pouco a imagem aqui. Então, a gente fez aquela parte inversa, né, do EIV. Nós passamos pela CDMOB, onde a secretária Luciane já nos deu algumas indicações do que seria a melhoria do projeto. Então, a gente recebeu da parte de mobilidade, foi encaminhada a eles já nos responderam, a gente já trouxe hoje aqui para apresentar para vocês essa proposta. Né? Então, aqui estaria ela foi solicitada a acomodação de um veículo de entrada e um de saída dentro do corpo do prédio, mesmo com os portões fechados, né? Que durante vamos dizer assim, durante o dia, durante o uso, esse portão estará aberto, acomoda 3 veículos, né? Mas o primeiro, vamos por assim, chegar até fazer a parte da abertura, acomoda 1, totalmente dentro do corpo do prédio, identificado aqui. Foi solicitado na Avenida Nereu Ramos, então, um ponto de ônibus, um abrigo, ainda o modelo vai ser fornecido para nós, mas já vai ser demarcado a vaga do estacionamento com 33 metros, né, que é para absorver o transporte público. Já vai ser feita a pintura das faixas, a execução da rotatória, hoje ela é provisória, ela é feita com tachões, né? Então, foi solicitado um modelo aqui da rotatória diferenciada dessas que já estão em uso, né? Aquela rotatória onde o veículo maior, por exemplo, um caminhão ou ônibus, possa colocar a roda sobre a rotatória para fazer o seu contorno. Aqui na Aquiles Tomazelli foi solicitado a primeira vaga ser a acomodação do ônibus, então também pintado a faixa de 33 metros. Logo depois, o embarque e desembarque com 10 metros. Depois, a parte de uma vaga PCD e uma vaga idoso, todas elas representadas pela sinalização de trânsito. Então, a gente já fez essa prancha, mandamos para a CDMOB, foi feita uma primeira análise, foi nos repassar agora para a Concidade, e depois a gente faz a aprovação do layout e faz o detalhamento, por exemplo, da rotatória e detalhamento de prancha, né, de sinalização. Mas também todas as esquinas serem reforçadas com a sinalização. Agora eu convido o Leonardo para repassar aqui o restante do projeto. Boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo Bragalha, sou da Bragalha Arquitetos. Nós somos os responsáveis pelo projeto arquitetônico do CHAP. Eu vou ser bem breve. Só queria explicar conceitualmente o projeto. É um projeto bem especial, porque desde o início o norte dele foi a sustentabilidade e uma boa integração com o tecido urbano. Então é um prédio comercial que vai ter uma relação com a cidade diferente de outros prédios que a gente tem em Chapecó. É um edifício que vai ter uma praça semipública, vai ter uma relação com essa praça. Então não é um pátio fechado no canto do terreno, é uma praça viva. É um edifício comercial que vai ter um térreo vivo, com lojas, restaurantes e coisas abertas tanto à rua quanto ao público. E é um edifício que, além de perseguir desde o início a certificação ambiental Procel, nível A, que eu acredito que vai ser o primeiro da cidade, se não estou enganado, ele também sempre buscou integrar os usos e ser um edifício que participa da cidade. Então, essa questão dos pontos de ônibus, a questão da praça aberta com operações comerciais também no subsolo, para incentivar essa integração,
auditório, uma área de apoio boa, os terraços verdes. Eu acho que eu não vou nem entrar no mérito de plantas, se puder passar para as imagens aí. Essa é a vista norte, a fachada norte, que vai dar para a cidade. Ainda vai ter alguns ajustezinhos de melhorias que estão sendo detalhadas, mas dá para perceber aí que o bloco de apoio, o bloco da direita, vai ter diversos terraços verdes que vão ser de uso do prédio. Em cima também tem uma área que vai ser de uso especial. E a praça que envolve todo o empreendimento no embasamento ali, que é algo que realmente vai ser inédito, né? Uma praça praticamente aberta para a cidade. Pode passar, tem mais uma? E essa é a vista da Aquiles Tomazelli, onde o Eliano estava explicando que vai ter a parada do ônibus. Ela vai ter uma grande marquise, que vai servir também para, se tiver ali um restaurante, um café, para colocar mesas na rua, algo bem interessante. Vai ter um grande átrio, essa parte da esquerda, onde tem aquelas listras, as vigas ali, vai ser um grande vazio. Então, o hall do prédio vai ter um vazio com 4 ou 5 andares, todo integrado, onde vai ter as lojas, vai ter restaurante, auditório, enfim, não é um simples edifício comercial fechado em si. Basicamente, eu acho que era isso. Obrigado. Obrigado. A gente fica à disposição dos conselheiros. Passamos para a Câmara Técnica agora. Fundamentação. Eu vou aqui também para a parte que interessa. Segundo o mapa anexo 3 do Plano Diretor de Chapecó, o lote em questão possui zoneamento de área urbana central, AUC. A região possui demanda por áreas de estacionamento, principalmente nos horários de funcionamento do comércio, e, segundo o projeto apresentado, o empreendimento conta com 164 vagas de estacionamento, sendo 139 privativas, vinculadas às salas comerciais, e 25 vagas rotativas, englobando vagas especiais, PCD, idosos, carga e descarga e urgência e emergência. O empreendimento possui área de acomodação interna ao lote, que possibilita a espera de 3 veículos antes da cancela, tanto na entrada quanto na saída, não interferindo sobre a área de passeio. Também propõe um sistema luminoso de comunicação das vagas de estacionamento disponíveis a partir da via, amenizando a situação de acúmulo de veículos na pista da direita para ingresso ao empreendimento. Está previsto um espaço no subsolo para armazenamento e compactação dos resíduos recicláveis e posterior encaminhamento aos programas sociais. Para mitigar o impacto da geração de resíduos orgânicos, o empreendedor se compromete a doar um contêiner para lixo orgânico verde, nos padrões já estabelecidos, modelo figura 62, página 76 do EIV, a ser locado na Avenida Nereu Ramos, somados aos já existentes. A título de medida mitigadora, o empreendedor propõe a execução de uma rotatória com respectivo ajardinamento na esquina entre a rua Aquiles Tomazelli e a Avenida Nereu Ramos, bem como melhoria da sinalização vertical na esquina destas e pintura na sinalização horizontal, faixa de estacionamento e de pedestres, ao longo das testadas do imóvel. Intervenções estas que devem ser aprovadas pelo órgão de trânsito competente. Quanto ao aumento da demanda por transporte público, como medida mitigadora, o empreendedor irá destinar um espaço recuo junto ao empreendimento para implantar um ponto de ônibus com infraestrutura adequada às suas expensas. O empreendedor ainda se propõe a utilizar vidros com baixa refletividade externa na fachada da edificação, minimizando o desconforto visual na vizinhança com os raios de sol. Considerando o artigo 93 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal nº 9503 de 97, que prevê que nenhum projeto de edificação que possa transformar-se em polo atrativo de trânsito poderá ser aprovado sem prévia anuência do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e sem que do projeto conste área para estacionamento e indicação das vias de acesso adequadas. Conclusão. As câmaras técnicas de meio ambiente, saneamento ambiental, mobilidade urbana, trânsito, transporte, acessibilidade e de planejamento e gestão do solo urbano opinam pelo deferimento do EIV e encaminhamento ao plenário do Conselho de Chapecó após a anuência da autoridade de trânsito local. É o parecer. Bom, após o parecer da Câmara Técnica, eu já de pronto coloco em discussão os conselheiros. 2 inscrições. Professor Licério Leno, por favor. Boa tarde a todos, é o professor Licério. Na apresentação ali do estacionamento, estão colocadas as vagas para as salas
dos inquilinos, né, dos proprietários futuros, e depois 25 vagas para a vaga rotatória, é isso, né? No porte do edifício, qual é a estimativa de público permanente durante o expediente? E qual é a estimativa de veículos desse público? Porque me parece que 25 vagas para um tamanho do empreendimento parece poucas vagas. Onde é que esse pessoal iria estacionar? Todos eles estacionariam fora, na rua? Como acontece com os edifícios aí da área central? Só isso que eu queria ver. Me parece que as 25 vagas não é suficiente, a não ser que eu esteja entendendo diferente. Boa tarde, conselheiro Leno. É só uma dúvida em relação ao parecer da Câmara, que falou ali em relação à Secretaria de Mobilidade, da CBMOP, acho que é, da mobilidade ali. Poderia só colocar, Ju, só para mim, no parecer ali antes da parte do deferido. Que eu não entendi direito se daqui do Conselho agora é o parecer final nosso e eles vão dar um andamento ou vai ir para a Secretaria? Não vai mais para a Secretaria, né? Não, esse é o primeiro processo que chega a nós, tendo passado antes pelo CDMOB, CDEMA, né? Então esse é o primeiro. Então hoje ele só vai voltar para a CDMOB se eventualmente os conselheiros fizerem alguma consideração que tenha que voltar para o CDMOB, senão seria aprovado já nesse momento aqui. Obrigado. Eu vou passar então para o Eliano para responder a dúvida do professor Licério. Assim, só colocando, né, que no estudo a gente usou o público interno numa capacidade, digamos, de ocupação máxima estimada, né? A gente tem ali as unidades atendidas pelo código, né? E o que a gente pretende, né? A gente pretende incentivar mais a parte modal, né, que eles venham com outras alternativas de mobilidade, né, mas a gente consegue atender toda a parte da edificação com o número de vagas que a gente tem, né, que tem proposto. Tu quer colocar? Só mais uma coisa, a gente até poderia ter mais algumas, por exemplo, se a gente suprimisse bicicletário, essa área de apoio e tal, mas foi uma opção do empreendimento realmente incentivar o uso de modais alternativos, porque é uma pegada do edifício. A ideia é que esse empreendimento seja ocupado por empresas de tecnologia, de coisas mais modernas, aí um pessoal que está cada vez tendo menos carro. Então, foi uma opção. A gente poderia até ter mais vagas rotativas, mas acabou escolhendo por esse caminho da sustentabilidade, digamos assim, que é uma tendência que a gente observou em alguns empreendimentos de São Paulo, que estão até tendo menos vaga do que sala, até mesmo. Enfim, foi mais ou menos esse o balanço, né? Está satisfeita a dúvida? Alguém mais inscrito para discussão? Então, e não havendo, colocaremos em votação. Quem é favorável ao projeto ao EIV apresentado, por favor, manifeste-se levantando a mão. Foi aprovado por unanimidade. E esse processo, então, só para reiterar o que foi pedido pelo conselheiro Leno, chegamos já ao ponto, então, depois daquela conversa lá atrás, né, Clóvis, de nós tentar de já não ir para o CDMOB, já é uma grande coisa. Então, agora, o que a Luciane falou hoje no começo, vai passar pelo CDMOB e vir para cá. Se aqui, em plenário, que pode acontecer, vai acontecer algumas vezes, os conselheiros decidirem por fazer algumas alterações, aí retorna ao CDMOB. Porque daí tem que ter a palavra da autoridade de trânsito. Nós temos aqui uma apresentação de proposta de minuta de decreto para regulamentação do Estatuto Específico de Ocupação para loteamentos empresariais, conforme prevê o artigo 204 do Plano Diretor. Passar para a Julia. Então, o nosso plano diretor, lá no artigo 204, no seu parágrafo único, ele fala sobre os loteamentos empresariais, que além deles apresentarem o estudo de impacto de vizinhança, eles devem apresentar o estudo específico de ocupação. Tá? Os loteamentos empresariais, então, eles são autorizados nos zoneamentos de UFIP, UFAS, ao longo dos contornos viários, na EA1, a EA2, o FDA1 e o FDA2.
Tá? O estudo específico de ocupação ele vai tramitar também pelas câmaras técnicas e posteriormente será aprovado pelo plenário. Tá? Isso é o nosso artigo 204 que fala. Então, a gente fez uma proposta de regulamentação desse estudo para ser via decreto e, posteriormente, conforme for o andar da carruagem, se a gente sentir necessidade de alguma alteração, complementação ou algo que não está funcionando, a gente consegue fazer essa alteração. Tá? Então, o Evandro vai fazer a apresentação e depois a gente discute. Bom, fazer a leitura da minuta, então, proposta pela Secretaria do Concidade, com participação das câmaras, dos membros das câmaras. Então, o decreto regulamenta o estudo específico de ocupação, conforme disposto no parágrafo único do artigo 204 do Plano Diretor de Chapecó. Então, seria decreto. Então, artigo 1º. O estudo específico de ocupação, EO, tem por objetivo indicar quais as ocupações permitidas e a classificação das atividades conforme anexo 3B do Plano Diretor, a partir das especificidades de cada zoneamento onde se pretende implantar o loteamento empresarial. Artigo 2º. O estudo específico de ocupação será documento à parte do estudo de impacto de vizinhança, que irá citar ou apontar a compatibilidade de usos e atividades permitidos no loteamento. Parágrafo único. O estudo específico de ocupação deverá ser protocolado juntamente com o estudo de impacto de vizinhança. Artigo 3º. Sua aprovação será requisito obrigatório para emissão de consulta prévia do loteamento e deverá ser elaborado por profissionais habilitados, responsáveis tecnicamente pelos resultados da análise apresentada. Artigo 4º. O estudo específico de ocupação deverá contemplar a proposição de ocupação, os efeitos positivos e negativos da mesma, destacando as atividades permitidas, suas finalidades correlacionadas à identificação do empreendedor, identificação do empreendimento, localização da área, matrícula atualizada, viabilidade técnica fornecida pelo órgão público competente ou pela concessionária de energia elétrica, pela concessionária de águas e saneamento, viabilidade técnica fornecida pelo órgão público competente para as áreas localizadas na área do aeroporto, setorização das atividades compatíveis e permitidas propostas, classificação das atividades que são permissíveis, e daí o que está em amarelo ali foi o que vieram das propostas dos membros, mas a gente riscou porque esses itens aqui já estão contemplados no estudo de impacto de vizinhança, então não tem por que haver a duplicidade, mas eu só vou fazer a leitura que foram propostos e a gente acabou sugerindo que fosse retirado. Então, o uso e ocupação do solo, volumetria das edificações, adensamento populacional, sistema viário e suporte à demanda, acessibilidade, estacionamentos, carga e descarga, embarque e desembarque, geração de tráfego e demanda por transporte público. Riscos ambientais, geração de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, poluição sonora, atmosférica e hídrica, periculosidade e vibração. Daí, esse mantido, proposição de zonas de transição do zoneamento, criação de barreiras verdes, e, por fim, definição das medidas mitigadoras, compensatórias e obrigatórias. Artigo 5º. Após a aprovação, o estudo específico de ocupação, juntamente com o estudo de impacto de vizinhança, deverão ser anexados ao processo de aprovação do loteamento. Bom, pessoal, isso é um item no plano diretor, uma exigência que existe e que não há ainda regulamentação para ela. Então, essa proposta aqui de regulamentação por decreto, mesmo que nós que lemos, já vamos, às vezes, pensando assim, tá, mas já tenho IV, já não tenho IV. Como nós temos já empreendedores que querem fazer loteamentos industriais em Chapecó, estão aguardando essa regulamentação. Então, nós fizemos uma regulamentação. Nós que a gente fala é o Departamento de Planejamento, com as câmaras técnicas, né? Colocar essa definição que a gente entende simples e que atende já aquelas empresas, aqueles empreendedores que pretendem fazer loteamentos industriais e empresariais. Então, colocamos em discussão dos conselheiros.
O Evandro quer fazer um adendo aí. Não, só para exemplificar e tornar mais claro, assim, para loteamentos empresariais, né, que o plano diretor já previa a regulamentação, não tinha sido feito ainda porque não tinha sido, não houve demanda para isso. Mas para explicar melhor é assim, por exemplo, eu sou empreendedor, eu vou fazer um loteamento empresarial. Então, assim, quanto empreendedor, eu posso definir que tipo de atividades eu vou permitir naquele loteamento futuramente. Então, assim, para que eu não tenha, por exemplo, assim, uma indústria de uma panificadora e do outro lado da rua uma fábrica de tintas, por exemplo. Então, assim, mais no sentido de regulamentar incompatibilidade de empreendimentos, e isso fica daí a critério dentro do zoneamento permitido, obviamente, né? O zoneamento do plano diretor é soberano em relação a isso, mas para que o empreendedor possa determinar quais empreendimentos ele vai permitir no empreendimento dele. Bem explicado, parabéns. Colocamos em discussão, não havendo em votação. Quem concorda com a proposta, levante a mão, por favor. Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, que isso aí nós temos como tocando nesse trabalho. Ainda agora nas manifestações gerais, eu abro a palavra para ver se algum conselheiro quer fazer manifestação ou algum membro da comissão, presente na reunião. Quero, então, avisá-los, né, que dia 7 teremos a continuidade da reunião da Comissão de Projeções Viárias. Então, quem faz parte da reunião do grupo, por favor, já sabe, mas mantenha aí esse compromisso, e isso vai ser apresentado em plenário e aprovado em plenário. Então, depois nós veremos todos esse assunto. Dizer que a próxima reunião do dia 29 não vai ser nesta sala, porque vai estar sendo adequada às normas de acessibilidade, né, que tem tanta discussão. Nós estamos adequando nossa sala aqui também, nosso auditório, a prefeitura toda, mas no auditório também, às normas de acessibilidade. E, por fim, quero registrar a presença do Franklin Brum aqui, meu amigo, que é ex-presidente desse conselho, e é uma alegria tê-lo aqui. Agora na condição de empreendedor, né, de parceiro, mas já esteve nessa cadeira, e eu quero agradecer a você por estar conosco nesse dia. Posso encerrar, dona Márcia? Posso. O Leno está escrito aqui para falar. Presidente, é coisa rápida, só para informar os conselheiros, tá? Que como a gente tem o grupo do WhatsApp, e ainda tem alguns conselheiros que não estão mais com o título de conselheiro, então provavelmente durante o final de semana ou durante a semana que vem eu vou estar alterando e acrescentando os conselheiros que não estão, e posteriormente pedindo desculpas e retirando os que já foram. Obrigado. Muito bem. Pessoal, então um abraço, fique com Deus e até o mês que vem.